Eu sou o Christian Pablo e você está no Convocação Podcast. Hoje temos a honra de receber um casal muito abençoado, né, caminhando na vida cristã, dois jovens católicos casados, né? Muito obrigado pela presença de vocês hoje, Douglas e Thaís. A gente fica muito feliz, muito honrado de poder estar com vocês hoje e gostaria que vocês se apresentassem. A honra é toda nossa de estar aqui, Christian. E meu nome é Douglas, eu tenho 26 anos, sou casado com a Thaís há 10 meses. 10 meses, não errei. Há 10 meses. Sou pai da Maria Júlia, que está no forninho, como diz o papai. Hoje completamos 9 meses de gestação. E seria isso. Eu sou a Thaís, tenho 26 anos, sou professora, sou atriz, sou devota de Nossa Senhora, então quando cheguei aqui e vi ela já me deu um quentinho no coração. E por isso também que a gente honra a nossa filha com o nome Maria. Maria Júlia. Né? Maria Júlia, para honrar a Nossa Senhora. Casamos ano passado e estamos recente nessa caminhada de conversão. E estamos muito felizes e honrados em estar aqui hoje, podendo trocar esse papo gostoso com vocês. Eu fico muito feliz também de vocês estarem aqui, né? A gente tem uma amizade também, que é bem importante aí, né? Vocês sabem o quanto que a gente gosta de vocês, eu e a Lari, né? A gente tem um carinho muito grande por vocês. E a gente achava imprescindível vocês estarem aqui para contar sobre a história de vida de vocês, o testemunho de vocês, né? Então vamos lá, conta pro pessoal aí como é que começou a caminhada da Thaís e do Douglas. Dois jovenzinhos, né? Eu com 17, ela com 16, ensino médio. A vida era uma loucura, era Senai, era escola, e foi num romance jovial, né? Foi quase jovial. Tipo Netflix, assim. A gente estudava na mesma escola, só que ele estudava de noite, eu estudava de manhã. E um dia teve um churrasco, que nunca foi churrasco, né? Sim. Era aquele encontro assim de beber. Sabe aquele encontro de jovens que os jovens só iam pra beber, dançar, fumar, e tal? A gente era desses. Bem do mundo. Que por acaso também era a escola que o Padre Gabriel também estudou. Exatamente. Exatamente, a mesma escola. Só que acho que ele já tinha saído nessa época, nessa né? leva ali, né? E aí a gente um dia foi numa festinha da escola, que era da galera da escola, mas não era da escola. Sim. E a gente se encontrou lá, se cruzou lá. Frio, né? Um frio. E do nada ele tava assim na mesa e aí... Acho que o Espírito Santo soprou no meu ouvido e disse assim, vai lá, pede pra ele se tu pode se esquentar no casaco dele, cara. Do nada, assim, eu posso esquentar minha mão nesse teu casaco? Claro, fica à vontade, né? Não vou falar não. A gente tá toda vermelhona. Não estamos fazendo nada, né mesmo? Né? E ele deixou, eu falei, opa, a gente já ganhei meio caminho andado, né? Só que de repente, cara, chegou duas do lado dele assim, vamos? Eu falei, não acredito que eu fui passada pra trás. Tá acontecendo, né? Tipo, acabei de me apaixonar. As coisas não acontecem por nada, né? As coisas não acontecem por nada. E daí o que? Passou uns 2 meses? Eu desencanei, segui a vida e tal. E aí um professor... 2 meses? Depois. Não. Isso 10 anos atrás, né? Isso 10 anos atrás. E daí passou os 2 meses, aí na escola que a gente estudava tinha a noite filopoética, que é uma noite de talentos. E essa noite de talentos precisava de 2 apresentadores. Uma apresentadora já era a Thaís. E daí o outro apresentador, que era para ser um casal, ele jogou pra Thaís escolher. O professor disse, olha, eu acho que eu tenho um menino pra te indicar, mas tu vê se tu tem algum amigo que, tipo, tem boa oralidade, se comunica bem e tal. E quem era o menino que ele ia indicar? Ele disse, tu conhece o Douglas, do terceirão? Eu falei, conheço, posso falar com ele. E aí, naquele mesmo dia, olha só que coincidência. Na verdade, coincidência não, é tudo providência, né? Sim, providência. Ele tava com o Senai lá na escola de manhã. E eu passei por ele assim, e ele tava numa rodinha de amigos, eu falei assim, eu preciso falar contigo. Daí eu lembro que os amigos, tipo assim, se cutucaram e falaram assim, Douglas.
Aquela coisa jovem, né? Sei, Só que eu não entrei em contato com ele, eu esperei ele me chamar. Daí ele disse, o que tu queria falar comigo? Eu falei, então, tem um trabalho que o professor queria passar pra gente, não sei o que lá, a gente precisa ensaiar, tu topa? Ele disse, eu topo. E aí a gente começou a ir pra escola pra ensaiar essa apresentação do show de talentos, né? Trocar ideia. Deus agiu. E aí foi. O Espírito Santo veio, agiu da forma certa e foi isso o nosso começo, nosso início, né? Quanto tempo de namoro vocês tiveram? A gente namorou 6 anos. 6 anos. Daí a gente noivou. A gente noivou. Nesse período vocês ainda não eram Não. Exatamente. na igreja. Não, já eram não. católicos, né? A gente sempre foi católico, a família sempre foi católica, mas a gente eu era, né? O Douglas ainda ia mais do que eu. Eu ia na missa do galo, que era uma obrigação que eu fazia. Que a tua sogra falava pra tu, né? Porque a minha mãe, ela é catequista. Sim. Ela é catequista desde quando me teve na barriga. Ela começou a ser catequista quando o Douglas estava na barriga dela. Sim. E daí, desde lá, ela é catequista. E eu sempre tive nessa fé católica, mas nunca com esse fervor que eu acredito que eu e a Thaís vivamos hoje, sabe? Sim. Então eu ia na missa do galo, eu ia tipo assim, esporadicamente, ou quando tinha uma missa de 7º dia, né? Então rezava um Pai Nosso, mas vamos comer, tá? Deu, acabou. Sim. Era tipo, e ainda nem prestava atenção direito, então era mais ou menos assim. Não sabia? Cara, bolhufas o que tá acontecendo, bolhufas o que tava acontecendo. Isso, e logo um ano de namoro, a gente já foi morar junto na casa dos teus pais, né? Não. Ou não? Foi 2? Não, foi mais. Mais? A gente namorou. Pra mim era... Não, a gente Ou eu passava muito tempo na casa do sogro da sogra, achei que tava morando. A gente já se perdeu um tempo. Mas já tinha chinelo, escova de dente. Mas teve uma fase... Aí pegou uma gavetinha, foi botando a roupinha. Daí acabou assim. Aí, mas acho que foi uns 4 anos namorando, assim, tipo, se vendo só final de semana. Daí ele veio morar lá comigo, com os meus pais. E aí a gente ficou, acho que uns 4 anos. A gente finalizou a faculdade morando juntos com os meus pais. E no último ano da faculdade, quando a gente se formou, a gente decidiu que a gente queria morar junto. Aí a gente comprou nosso apartamento. E no outro ano a gente foi morar junto. E aí que começou os perrengues, né? Da vida adulta, enfim. E foi onde a gente se aproximou de Cristo de novo, da igreja de novo. A gente encontrou o EJU. Foi ali depois que a gente passou a morar junto. Então, sozinhos, né? A virada de chave foi ali. Nesse período de EJU, vocês já estavam morando junto, mas não eram casados ainda. Isso, a gente morava junto. A gente morava junto já fazia o quê? Um ano? A gente vai estar morando junto 3 anos agora sozinhos. Então mais ou menos um ano que a gente estava morando junto, daí a gente fez o EJU. Sim. Só que a gente não era casado. A gente não entendia que... Primeiro que eu não queria nem casar. Começa por aí. Sim. Quem dirá com um padre? Eu dizia, pelo amor de Deus, por que eu vou ter um padre? Isso, pra que na igreja? Nada a ver. E desde o começo do relacionamento, eu tentava colocar na cabeça dela que era preciso casar, porque o meu maior sonho da vida era ter filho. Era ter um filho. Esse era o meu maior sonho. Não tinha nada que superava isso. Eu era rebelde. E isso pra Thaís era alguma coisa que ia contra. Eu também tinha essa mentalidade. Como a gente vê as coisas hoje, a gente fica, nossa, cara. Que vergonha alheia. Tipo, assim, ó. Antes eu ficava muito envergonhado, mas hoje eu fico, cara, eu acho graça, sabe? Tipo, eu dou risada de mim mesmo, né? Eu lembro que eu cheguei assim, até pedir desculpa pra minha sogra, porque teve um almoço de família assim, que ela disse, eu não vejo a hora do Douglas casar. Eu falei, então não vai ser comigo, porque eu não vou casar. E ela falou, eu não vou ter filho. Desculpa, Maria Júlia. Minha mãe, catequista, já de caminhada. É assim, gente. Sim, é que a gente quer fazer as coisas conforme a nossa vontade, né? Exatamente. Mas Deus tem um propósito muito maior na vida da gente. Só que até a mãe fala que foi muito joelho dobrado no chão que o Espírito Santo, Deus, Jesus Cristo, Nossa Senhora intercedeu para que tudo fosse da melhor forma, né? E foi o que minha mãe sempre disse, olha, eu rezo por ti para que tu encontre Deus, mas isso é um caminho que tu tem que fazer, eu não posso fazer por ti. Né? Eu te dei eu te ensinei, eu te mostrei, eu te dou exemplo da minha fé, mas é meu esse, né? Eu não posso fazer por ti, eu não posso rezar por ti, eu posso rezar para ti. Sim. E é o que eu faço. Mas enquanto tu não se aceitar, de se abrir para Deus, eu não posso, tipo assim, eu não posso fazer o teu caminho, né? A conversão de vocês também teve muito joelho no chão do pai e da mãe de vocês. Exatamente. Né? Como a minha também.
E a gente vê hoje, cara, como a intercessão dos pais faz diferença na vida, do pai. Né? Tu que vai ser mãe Com agora, certeza. eu acho que começa a ter outra mentalidade, né? Sim. Exatamente. A gente já começa a abençoar na barriga, né? Exatamente, Deus te cuida, Deus te proteja. Então, a gente vai... Aquele ditado de que tu só entende os teus pais depois que tu se torna pai e mãe, a gente tá começando a ver que faz sentido e é um pouco sentido, real. Né? Exatamente. E como é que tá na família, assim? Eu acho que é a primeira neta de ambos, né? Os avós. Dos meus pais, não. Meu irmão já tem o Bernardo, que ele vai fazer 6 anos agora no final de semana. Sim. E daí, só que da parte da Thaís é a primeira neta, primeira bisneta. Sim, que legal. A galera tá ansiosa. Sim, tá todo mundo mega ansioso, assim, fazendo oração e tal. A gente passou por algumas provações também durante a gestação. Então, assim, isso só reforça o quanto que Deus é bom e Deus está conosco o tempo todo, indiferente da situação, né? A gente consegue... Eu acho que eu enxergava Deus de uma forma, mas a maternidade me fez ampliar e usar isso como uma lupa, assim, muito grande, porque não tem como eu acordar todos os dias, olhar pra minha barriga e não ver Deus agindo. Exatamente. Então, cara, assim, isso, é uma proximidade, uma intimidade com Deus. E a gestação espiritualmente falando, te evoluiu? Então, eu passei eu acho que por um longo período de um deserto espiritual muito grande. Durante a gestação, de não conseguir rezar, de não conseguir passar a mão na barriga. E olha que a gente tentava, conexão, assim, às vezes de não conseguir agradecer. Eu acho que essa mudança de chave aconteceu quando a gente quase literalmente morreu. Tanto fisicamente quanto espiritualmente. Então foi ali que Deus disse, olha, ou tu vem agora comigo, ou o teu destino de fato não tá mais nas minhas mãos, porque as tuas escolhas ruins estão te levando a lugares que eu não posso mais daqui a pouco te salvar. Sim. Então foi quando a gente perdeu literalmente tudo, que a gente se olhou e disse, o que a gente tá fazendo na nossa vida? Porque o que acontece, Cris, a nossa vida, a gente tinha tudo financeiramente. Materialmente a gente tinha tudo. Tava tudo indo bem. Tudo indo bem. A gente tinha o nosso apartamento, a gente tinha... Como a gente queria, sob medida, a gente tinha os nossos 2 carros, estava tudo, digamos... A gente tinha amigos. Tentando, entendeu, né? Sim. A gente saía sexta, sábado, domingo, quarta, quinta. Sempre tinha um rolê e tal. Comprava o tênis que queria, a roupa que queria. A gula era um pecado muito grande na nossa vida. Tanto que, por questão do pecado da gula, eu cheguei a 148 quilos. Nossa. Eu lembro que tu comentou comigo, aqui já. Eu cheguei, por conta do pecado da gula, eu cheguei a 148 quilos. Eu não tomava café, eu não almoçava, eu comia um lanche à tarde e comia lanche à noite. Essa era a minha refeição. Isso já foi nessa virada de chave, vocês já conseguiram identificar que essas coisas eram tudo, partia de um lado espiritual, vamos dizer assim. E assim, com pessoas de má influência, então deixava entrar qualquer coisa dentro de casa. Cara, eu converso isso muito com a Lari. Coisas ruins. Eu falo, nossa, amor, olha como nosso ambiente ele influencia, cara, assim. Porque a gente procura muito hoje tá com o pessoal da igreja, sabe? É aquele ditado, né? As 5 pessoas. Tu é uma média das 5 pessoas, é o que eu ia falar. Tu é uma média das 5 pessoas que você mais convive. Né? Nossa. E isso não deixa de ser uma verdade. Claro que tu também, por questão de ser influenciável ou não, é um ponto, mas eu acredito que é um grande ponto de as pessoas que estão ao seu redor te influenciam a fazer coisas. E como é difícil, assim, tu gostar da pessoa, tu gostar, assim, tu ter um carinho pela pessoa e tu perceber que, cara, que tu tem que, infelizmente, que sair do convívio, sabe? E daí hoje em dia a gente coloca em oração, né? Fala, Deus, se for pra mim estar, que eu esteja, senão, né? tudo não bem. Tire. E foi nessas orações de, se não for pra estar, que não estejam, muitas pessoas saíram da nossa vida. Porque a gente se perguntava, mas a gente era tão amigo, o que aconteceu? Por que aquele casal terminou? Né? Principalmente casais que conviviam com a gente acabavam terminando por conta de traição, de diversas coisas. E a gente se perguntava o porquê disso, né?
E eu entendo que tudo tem um tempo, tudo Deus tem um propósito. Não que às vezes aquelas pessoas necessariamente são pessoas ruins. Não, mas é que às vezes tempo não cabia, né? Ou de que elas cumpriram uma missão que Deus tinha pra gente naquele tempo, pra nos fazer enxergar alguma coisa, e depois a vida continua, né? Eu entendo como ciclos e como pessoas chaves, de viradas de chaves essenciais, né? Enfim, e aí teve um período que, cara, tudo começou daí a dar muito errado. Tudo começou a dar muito ruim. A gente começou a se machucar, tipo, eu virei meu pé, o carro começou a dar problema andando na estrada, a gente se endividou. Coisas que era muito fácil ter dinheiro. Do nada começou a faltar dinheiro. E a gente eu trabalhava, Deus, em 5, 6 escolas. O Douglas trabalhava... Eu era vendedor na época. Então, assim... E vendia muito, muito, muito. E comecei... E a gente não vencia as contas, não vencia. E tudo queimava dentro de casa. Era lavadora, era secadora, sanduicheira. Tudo estourava comigo. Ou tudo queimava. Ou, de repente, tudo sumia. Eu usava sempre... Agora não dá por causa da gestação, né? Então, era a aliança e o anel de formatura. E um dia, do nada, o anel de formatura sumiu. As coisas começavam a sumir dentro de casa. A gente tem uma pet, né? A Luli. Chegou a fazer raio-x nela pra ver se ela não tinha comido. Não tava nela. E ela começou a ficar muito doente também. Gastamos e o auge, né, do rolê todo foi que a nossa casa, nosso apartamento, começou a se infestar de carrapato. Até o primeiro ali, a primeira leva, a gente pensou, não, tudo bem, a gente passeia com a Luli, pode ter sido ela e tal. Então a gente tirou os carrapatos, foi no veterinário, ok. A gente chamou a equipe de dedetização. Dedetizou uma vez, tudo certo. E aí, de repente, na segunda semana, mais uma leva de carrapatos. E eu falei, Douglas, peraí, esses carrapatos não estão iguais. Tem um desse tipo e outro desse tipo. Porque o que é comum? 1, 2 carrapatos, ok, tira da cachorrinha, ok. Mas não era 1, 2. De repente, quando a gente viu, eu lembro assim certinho de estar abrindo a cortina assim e eles estarem descendo da cortina assim. Eu falei, Douglas, pelo amor de Deus, o que tá acontecendo? Então ele disse, não, tudo bem, vou fazer mais uma dedetização, deve estar infestado, os vizinhos. Vou falar com a equipe do prédio pra gente fazer uma dedetização nos muros, no prédio todo, tudo mais. Naquela semana que eu contato o pessoal dos apartamentos, pergunto pro de cima, pergunto pro de baixo, tudo do lado. Tá acontecendo alguma coisa no apartamento de vocês? Daí eles falam, não, o que tá acontecendo? Aí, naquilo que eu pergunto pra eles, se eles falam que não tá acontecendo nada, eu falei, eu tô com uma infestação de carrapatos no meu apartamento. Eles, não pode porque aqui não tem nada. O de cima, o de baixo, do lado, nada. Somente no nosso apartamento acontecia aquilo. E a gente não dava conta. E a equipe de dedetização falou que não era uma espécie de carrapato, era 3 espécies de carrapato que tinha. Não era uma coisa comum de se ver, porque foi feita 1, 2, 3 dedetizações. E não é aquela dedetização que tu só passa o veneno, não. É aquela que tu tira tudo de casa, bota tudo pra dentro do armário e já tem. Tinha que lavar as roupas, eu tinha que lavar os sapatos, as panelas, tudo. Eu tinha carrapato até nos meus pincéis de maquiagem. Na toalha de banho, no papel higiênico, tudo tinha carrapato. Eu lembro, a gente chegava a sonhar com carrapato. E graças a Deus, assim, Nossa Senhora sempre foi... Eu digo que o manto dela cobria a gente de cabo a rabo, porque a gente não foi picado nenhuma vez. A nossa cachorrinha passou muito mal, porque os bichinhos pegaram nela. E todas as vezes a gente ia pra minha mãe, ficava lá 3, 4 dias, porque deu veneno, tinha que ficar agindo, toda aquela função. E naquilo também ocasionava os estresses, naquele estresse de vai e volta. Então, a gente quase Douglas, eu não quero mais... o nosso relacionamento, tá, Cristian? Vende com carrapato e tudo, a gente se desfaz, tu vai pra tua mãe, eu fico da minha mãe e acabou, chega. A gente não é mais um casal, a gente é, sei lá, 2 desconhecidos que estão lutando contra um monte de carrapatos. E aí, na época, eu postava assim, um monte de coisa na internet. Isso quase vocês chegaram a cogitar, né, a separação? Sim, eu já cheguei a arrumar a bolsa dele, se ó, tá aqui, vai-te embora. Tanto por conta dos... Porque era um estresse de carrapatos no apartamento, era um estresse no serviço. Financeiro. Era um estresse financeiro. Que a gente não tava mais dando conta. E daí acaba tudo indo contra o casal, esse lado. E daí aí um contra o outro... com ele. E tudo sem chão. Mas sem aí chão. até então sem chão. Era o Douglas e a Thaís não convertido ainda. Do mundo. Não, do mundo. Do mundo.
E aí, numa postagem, eu fiz, gente, eu não sei mais o que eu faço pra limpar os carrapatos. No Melhores Amigos do Instagram. Porque tinha acabado de fazer uma dedetização, eu e minha mãe, a gente tinha acabado de limpar, assim, a casa tava, coloquei tudo em ordem de novo. Eu puxei uma bacia da lavação e tinha um ninho inteiro sendo descamado de carrapato. Aí eu mandei uma foto pra amiga que é bióloga, eu disse, cara, não me diz que isso aqui é um ninho de carrapato nascendo. Ela disse, Thaís, Ela disse, desiste, porque não tem mais o que fazer. Ela disse pra mim, não tem. E a equipe da dedetização disse, eu não sei mais o que eu faço, porque a gente já fez 4. Usou o veneno mais forte que tinha pra acabar com tudo nesse apartamento. Só no apartamento de vocês? Somente no nosso apartamento. Deus, só. E, eles não saíam. Eles saíam de casa, que nem a gente ficou uma semana na minha mãe. Adivinha onde é que apareceu o carrapato? Só no quarto que a gente ficou na casa da minha mãe. Só no quarto que a gente tava. Tá, e pra vocês era algo assim... sei lá, que azar, que droga, entendeu? Nem aí pra hora do Brasil. Sim. E aí, graças a Deus, nada é por acaso, tudo é providência. E olha só que eu falo pra ele que eu mordi minha língua bonito com ele, né, o Fabrício. Porque quando ele veio trabalhar, onde eu trabalhava, na fundação, eu disse, ai, gente, não acredito que esse povo da igreja agora tá até vindo aqui na fundação trabalhar. Falei, não acredito que o meu coordenador... E vai ser meu chefe. Que o meu coordenador é o cara que toca na igreja. Eu falei, ai, que saco, nada a ver, né? E aí, olha só de quem eu recebo ajuda. Do cara que toca na igreja, daquele que eu falei mal. Ainda eu lembro como esse mundo gira, né? De olhar pro Douglas e falar assim, cara, meu novo chefe é aquele que toca na igreja. Esse povo chato que fica, né? E aí ele disse, olha, Thaís, eu acho que eu posso te ajudar, mas tu vai ter que aceitar. Eu falei, meu filho, eu tô aceitando qualquer coisa. Eu lembro de falar assim. Ele disse, eu acho que isso aí é espiritual. Eu posso mandar o padre na tua casa? Eu ainda lembro de dar uma risada assim, falei, tá bom que o padre vai tirar os carrapatos. Cara, olha quão perdido a gente tava. E aí ele disse, tá, mas antes, assim, não sei se vocês têm o hábito de rezar, mas procurem voltar a rezar, juntos principalmente. Porque a força do casal rezando é muito maior do que a pessoa rezando sozinha. E aí eu Isso lembro... a gente viu em tudo que aconteceu durante ali. De que eu tava um dia, antes uns 2 dias antes do padre vir lá em casa, eu olhei assim, lembro de olhar pro céu da nossa janela e falar assim, como é que eu vou conversar contigo? Como é que eu vou te pedir agora a Deus alguma coisa? Porque até agora eu tava nem aí pra te dar. Agora, no momento que eu mais preciso, eu vou dobrar meu joelho e rezar e conversar contigo. Eu falei, não é justo, nem que tu pare o que tu tá fazendo pra me ajudar. E eu lembro, assim, de dizer, eu não sei o que eu tô fazendo na minha vida, mas se me falaram pra rezar, então eu vou voltar a dobrar meu joelho e vou voltar a conversar contigo. E talvez tu me escute, mas se tu não me escutar, tá tudo bem, porque eu acho que eu nem mereço ser ouvida, né? E eu lembro de ter deixado aquele ninho assim em cima da pia e eu disse, se a fé move montanhas, a fé vai tirar esses carrapatos daqui. E eu deixei lá. E a gente saiu pra trabalhar porque era uma quarta-feira. Uma quinta-feira. Quinta-feira? Quarta, tu não trabalhava em Bom Pastor? Não, eu trabalhava em Blumenau. Isso, quinta-feira. Quinta-feira a gente saiu pra trabalhar, eu pra Corema, a Thaís pra Blumenau. E a visita do padre, podemos falar, não? Padre João Bachmann. Ele visitou o nosso apartamento, a minha mãe foi lá buscar na casa dele, e daí levou até o apartamento. E aí a minha sogra conta que já para entrar dentro de casa o padre já teve dificuldades, né? A porta estava aberta, a gente deixou a porta aberta e tal, de que ele teve dificuldades para entrar e de que... ele passou muito tempo rezando dentro da nossa casa. 40 minutos, acho que foi. Não sei, ela conta, né? A gente não tava lá. E de que ele disse assim, olha, eu consegui tirar, mas pode voltar e pode voltar muito pior. Essa limpeza precisa vir a partir da conversão deles. Eles precisam se converter e dobrar o joelho no chão e rezar, voltar para a igreja e acreditar em Jesus, porque foi Jesus que está libertando eles aqui. Dessa praga que tá na vida deles, né? Desse trabalho que foi feito um trabalho. Ou seja, ele concluiu que foi um trabalho feito contra a Thaís, contra a gente, enfim. De que era uma praga, sim, né? Exatamente. De que queria atingir a gente, de que queria derrubar a gente, porque... Ele deixou bem claro que um carrapato. O carrapato não veio assim pra dizer, né? Ele veio pra fazer algo muito mal. De uma forma tão forte que se a gente não voltasse pra oração, pra igreja...
a receber os sacramentos, principalmente. Se confessar, né? Começa por aí. Isso, o maligno viria de uma forma muito mais forte. E eu nem acreditava nisso, né, Mas Cristian? nesse tempo, o Fabrício já vinha conversando com vocês a respeito disso. Já tinha plantado uma semente, assim, né? Então a gente, nesse tempo, um pouquinho antes ali, começou a ir na Desatadora dos Nós, mesmo que eu ia assim, tipo, ai, tá bom. Meu, né? 3 horas de missa. Mas é que não tinha também, depois do coração aquecido, não tinha como não se encantar, né? Pela volta daquele cabeludo e do grupo que ele toca, enfim. Então, foi evangelizando e amolecendo esse coração tão de pedra, porque eu tinha uma certa resistência com isso. E Deus foi trabalhando de uma forma, assim, sutil ainda, né? E aí, quando o padre saiu lá de casa, que a gente chegou em casa, que eu encontrei aquela bacia limpa, eu lembro de segurar a mão dele e dizer assim, a gente precisa dobrar o nosso joelho no chão. E a gente se ajoelhou na sala. E agradecer por tudo que foi feito aqui. E a gente começou a rezar, tipo, juntos. A primeira vez em muito tempo. Acho que foi a primeira vez na nossa vida que a gente ajoelhou e rezou juntos. E eu lembro, assim, de ver um vento muito forte e a cortina do nosso apartamento, assim, cair. Caraca. E aí foi a primeira vez, assim, que eu senti Deus me abraçando. Sim. E dizendo, filha, eu sempre estive aqui, mas tu tinha que vir até mim. Sim. Né? E aí a gente, enfim, chorou muito e a partir daquele dia a oração, ela é a nossa principal função durante o dia. Então a gente vai trabalhar rezando. Às vezes não dá tempo, tipo assim, às vezes a gente não se dá o tempo de parar e ajoelhar. Mas às vezes na correria tô lavando louça, tô rezando, ou tô ouvindo um Frei Gilson, ou tô ouvindo um terço, coisas que antes jamais me viria andando com um terço no braço, por exemplo, né? E então, foi nesse momento aí que vocês despertaram, né? Isso, pra a vida de católico, vamos dizer assim, né? Aí que a missa passou a ser não mais uma obrigação ou um cumprimento de tarefa, mas... Vocês lembram que mês era, mais ou menos? Março, abril, que logo depois vocês já fizeram o retiro, né? E olha como a gente foi tentado. Porque a gente corria na época, né? E a gente pagou a meia maratona aqui em Blumenau. E era bem no final de semana do retiro. E o Fabrício disse, olha, vem fazer o EJU e tal, vai ser legal. Foi uma briga, né? Não vai dar. Temos corrida. Daí eu pensei, Thaís, o que tu tá fazendo? Peraí. O Fabrício não fez uma pressão psicológica, tipo assim, olha, não é pra mim que tu tá dizendo não, é pra Jesus. Diz assim, não, tudo bem, a escolha é tua, mas assim, tu lembra de onde tu tava, né? E aí eu pensei, putz, eu não quero mais voltar pra aquele lugar que eu estava. Escolhas, né? E aí a gente percebe que isso é uma luta diária, uma renúncia diária de dizer não pro mundo e sim pra Deus constantemente. Isso não significa que a gente, ai meu Deus, estamos no caminho, a gente tá acertando tudo. Exatamente, é um dia após o outro, dobrando o joelho, rezando. Mas a gente reconhece agora e entende muito, tem muito mais entendimento das coisas depois daquele lugar, porque eu acho que quando tu conhece o amor de verdade de Deus, não tem como tu se distanciar dele. Sim. Até no dia mais triste, no momento mais difícil, a gente entende que ele está ali. Porque ele não te promete uma vida fácil, né? Não é uma vida de soluções rápidas e prontas. Depois do retiro de vocês, que daí realmente tudo começou a fazer mais sentido. Sim. Ou vocês começaram já a ir pra missa, já ótimo. Porque antes de eu fazer o meu retiro, eu tava anos sem ir pra missa, né? Mas vocês já chegaram, então já, vamos dizer assim, aquecido pro retiro. A gente fez uma novena, né? Um pré-retiro, sabe? A gente já tava na igreja, já ia... A gente não falhava, a Desatadora dos Nós. A gente fez a novena pra entregar as rosas por conta do que aconteceu. O testemunho, então. E a gente contou nosso testemunho também foi pra frente. A gente começou a ir em missa de cura e libertação, coisa que, meu Deus, eu que faço teatro, diz assim, gente, isso é tudo teatro, né? Então, a gente tá perdendo um monte de ator. E aí até tu entender e isso te tocar e tu viver na pele... Tu entender que existe um lado oculto ali que é muito maior do que a gente imagina, né? E de que entender que existem pessoas más, muito más. Isso. E de que entender que tem pessoas que têm muita fé e de que tu precisa colar nessas pessoas que têm muita fé. E é aquele negócio, em vez da gente querer ter vingança por essas pessoas, a gente precisa abraçar essas pessoas, a gente precisa rezar por essas pessoas e não julgar elas por o que elas estão fazendo. Eu acho que principalmente essa parte de a gente não julgar por que elas estão fazendo mal, mas principalmente rezar, não procurar culpados, e sim procurar soluções para essas pessoas. Porque a gente foi culpado, eu me deixei
eu dei brecha pro mal entrar, entendeu? Exatamente, a gente permitiu o mal entrar. E assim como a gente se libertou também e permitiu Deus agir. Cara, é muito bonito ver vocês falando assim e ver a trajetória de vocês depois disso, né? Que vocês casaram, né? Que estão esperando uma filha agora. Cara, eu acho muito lindo. Quando eu vejo os jovens lá do movimento, né? E que já estão assim com filho, que casou, que teve uma mudança de vida, que a gente percebe, a gente olha pra eles e a gente se espelha, sabe? Tem muito casal lá que eu olho, eu queria ser assim, sabe? Eu falo pra Lari, Lari, olha só, é um casal que, sabe? Que eu me espelho. A gente não gosta de falar muito do EJU, porque só quem vive, só quem tá lá, né, Cris? Só quem vive. Eu sou suspeito a falar porque eu amo o movimento, assim. E, cara, assim, eu vou trazer muita gente pra cá pra falar, porque tem muita gente maravilhosa lá, muita gente que eu gosto, cara. E se eu puder, toda vez que eu estiver gravando, se puder ser com alguém do EPC, eu vou trazer, porque eu amo muito e vejo que Deus trabalha muito ali dentro na vida das pessoas, né? E não só na vida das pessoas que fazem o retiro, mas eu vejo o quanto isso mudou na minha família. Sim. Né? Cara, isso é o mais bonito, né? Nesse último retiro, quando a Lari, depois da palestrinha da Lari, eu fiquei até emocionado quando eu vi o pai e a mãe dela indo lá na frente e tal, porque eu não consegui fazer isso ainda, sabe? E eu tô muito mais tempo no movimento e a Lari tá muito menos tempo e ela já conseguiu levar o pai e a mãe dela. Cara, eu fiquei tão emocionado, sabe? De ver aquilo da família, assim, e eu me emociono muito, assim, de ver como Deus, ele age na vida das pessoas. Com pessoas. Com pessoas. E com testemunhos, Com testemunhos. E às vezes é aquele que o pessoal mais julga na família, que diz ser o mais errado, que é a ovelha negra. Deus começa a trabalhar na vida daquela pessoa e move, né? E muda uma família inteira. Exatamente. O evangelho da ovelha perdida, né? Isso, exatamente. Esse é o ponto-chave. E aquilo que eu falo, o fundo do poço, a gente tava lá. Ele foi lá, esticou a mão. Graças a Deus, né? Trouxe nós de volta. Graças a um amigo também, né? Graças a um amigo, vamos dar um abraço pra ele, né? Um abraço não só Fabrício, ele, né? Mas eu digo que... Te amo, cara. Foi um Fabrício, né? Tu tem que arrumar um espaço na agenda pra te gravar também. A agenda do homem é complicada, né? Ele é um cara muito solícito, né? Sim. Então a gente tem que arrumar uma brecha nessa agenda. Porque desde 2003 ele vem nessa perseverança da vida cristã, né? Desde 2003 ele falou. Então, e não só ele, mas ele trouxe de presente a Fran também, que é uma iluminada, né? Exatamente. E que também tem um dom abençoado por Deus, que eu digo que ela capta o agir de Deus pelos olhos dela, né? Ela eterniza os momentos de Deus pela lente da câmera dela, e foi um presente, assim, na nossa vida, ter eles como amigos e agora como padrinhos da Maria Júlia também. Não só da Maria Júlia, mas enfim, do nosso casamento. E a gente percebe que o quanto as amizades importam. Isso. Né? Tem amigos as amizades que Deus traz, né? É o que eu ia falar, a nossa amizade, a tua com a Lari, e com todas as pessoas do EJU, com todas as pessoas do EPC. E a gente, tia Rosário, tio Alexandre, essas pessoas a gente quer cada vez mais próximo. Sim. Porque foram essas pessoas também que viram a gente nesses momentos, entendeu? É aquela história, tem amigos que quando tu tiver, que nem um paralítico, né? Que escolham te descer de um telhado para encontrar Jesus, né? Que façam a força para te encontrar o caminho. E não só encontrar o caminho, mas ser o caminho também, né? Estar junto no caminho. Porque a gente sabe que esse caminho ele não vai ser fácil, e nem é para ser fácil. A cruz é pesada, mas se a gente tem a ajuda de alguém, né? Junto de Jesus, fica um pouco mais fácil. Pegando o fio da meada da Thaís, a cruz é pesada. Não pensem que casando, que tendo filhos vai ser fácil. Cada vez que tu fica mais próximo de Cristo, cada vez mais próximo que tu está, mais o maligno vai tentar te derrubar. Eu queria perguntar isso, depois do... Desculpa te cortar, Douglas, mas depois que vocês receberam o matrimônio, como é que foi a vida conjugal de vocês, estando já dentro da igreja?
Então, o primeiro que foi assim, o dia do casamento, a gente não ia casar na igreja, né? Já passamos por isso, mas a gente tinha fechado tudo antes do casamento, então a gente tinha decidido casar fora, com celebrante, tarará. E aí quando a gente se converteu e tal, voltou, eu disse, Deus, como é que a gente não vai casar na igreja? Sim. Como é que o principal da festa vai estar de fora? Eu falei, não tem como. Aí a gente foi lá, conversou com o padre e tal, disse, faz na sexta-feira então, faz na sexta na igreja e nos sábados você já tem um contrato, tipo, pra vocês mudar, vocês vão perder muito dinheiro, né? Então faz na sexta, casa na sexta e no sábado faz a celebração. E toca a festa normal. E aí a gente tava assim com um problema muito sério, Cris, que era tipo assim, comungar em pecado. Sim. Porque pra gente era muito difícil, a gente tava 9 anos junto, morando sozinhos. E... Isso depois que a gente começou a entender o que era isso. Entender da importância, né? Da importância de se sentir... E se guardar também. Se sentir inferior. Por que eu faço isso da forma errada? Cara, e vocês só não estavam recebendo a Eucaristia porque vocês não tinham casado ainda. Exatamente. Eu me cobrava, eu me culpava muito também. Nossa. Eu falava... Eu e a Lara, a gente ficou 2 anos, né? Sem poder comungar. E eu falava, cara, é só a gente casar. É só a gente casar, sabe? E a gente começou a meio que na pressa querer arrumar as coisas. E, enfim, né? Pra poder receber, sabe? É claro que a festa, cara, faz parte, né? A gente quer receber os amigos, ir lá, comemorar, mas o principal é a gente poder receber. E a gente ficava se martirizando, meu Deus, Douglas, a gente tá fazendo muito errado, a gente não sei o quê. Eu até ia comentar, a festa no sábado foi linda, mas pra mim o momento mais lindo foi sexta-feira, na hora da comunhão. Pra mim, aquela imagem de mim e da Thaís comungando junto, de joelho, em frente a Cristo ali, tomando Cristo, acho que foi a melhor coisa que aconteceu na nossa vida juntos. A gente casou em setembro, né? Daí eu lembro assim que na confissão da Páscoa eu cheguei pro padre João e disse, padre, eu não tô mais conseguindo, padre, porque eu prometo pra Jesus que eu não vou fazer, e na outra semana eu vou lá e faço, e eu não tô conseguindo lidar com isso. Aí eu lembro dele assim, minha filha, para de comungar. Sim. Entende esse tempo, respeita esse tempo. Jesus vai te ajudar, ele conhece o teu coração. Conversa com ele, ele é o teu melhor amigo. E eu falei tipo assim, tá. Gente, ele é meu melhor amigo, ele conhece meu coração. Sim. E eu lembro de chegar assim, Jesus, tudo bem, eu vou parar de comungar porque eu sei que é errado e eu não vou poder ficar fazendo isso porque eu sei que é errado. Uma coisa é eu não saber que é errado e fazer, outra coisa é eu ter consciência. É errado, né? Então assim, eu te espero no altar junto com meu marido. Então eu te entrego esse tempo até lá. E aí a gente conversou, e aí a gente foi conseguindo ficar esse tempo sem, né, ter relação, sem comungar. E aí quando a gente comungou, eu falei assim, foi... De todos os momentos foi o mais lindo. Né? Tanto é que eu chorei, que eu ri, que a galera que tava do lado não tava entendendo nada. Mas, tipo assim, era um papo meu com Jesus. Tipo assim, olha só onde eu tava e aonde eu cheguei, Jesus. Sim. E foi por causa de ti, né? Então eu falei... Casaram, eu acho que era uma sexta-feira, não era? Eu lembro que eu tava acompanhando ali, porque eu cheguei no movimento ali bem em agosto, a gente não se conhecia ainda muito bem, mas eu já comecei a se seguir. Eu falei, olha amor, estão casando hoje e tal. E eu e a Lara também, a gente casou no sábado, e domingo a gente já tava na missa de novo. Já, tipo, pra comungar, não, vamos pra missa, porque, sabe, cara, é outro... E tanto é que a homilia também que o padre fez, foi assim, gente, como é que eu queria deixar isso de fora do meu casamento? Eu falei, que pena que a gente não gravou, porque, né, não foi conseguiu. Uma homilia de 40, 50 minutos no eu queria ouvir o padre João falando tudo aquilo de novo, assim, todos os dias se pudesse. Então foi, assim, um momento muito especial, assim, olhar pro padre, ter ele lá e entender que ele também é nosso amigo, que ele é nosso confidente, de que ele também fez parte, a gente tem um carinho muito grande por ele, porque se não fosse pelas palavras dele, talvez a gente não teria dobrado o nosso joelho e ter voltado. Entender o porquê das vocações, né? Exatamente. Porquê das vocações, né? E, cara, e como é importante ter pessoas assim, padres, sacerdotes assim, né? De maneira que eles podem ser nossos... Igual o padre João Leonardo, igual o padre João Bachmann, igual o padre Carlos lá na minha paróquia. Padre Gabriel. Igual o padre Gabriel, com a juventude aí, fazendo esse trabalho, com certeza. Né? E foi nesse período também que a gente voltou a se conversar, o padre Gabriel. Até nisso Deus é perfeito, né? Exatamente. E aí eu lembro que quando a gente chegou em casa, assim, que daí a gente olhou assim, meu Deus, agora a gente é casado, a gente vai começar a tentar ter a nossa família a partir de agora. E aí eu lembro que se falasse pra mim, Thaís, tu rezou o terço depois pra consagrar tua filha ou teu filho a Deus e tal, eu falei, sim, eu rezei, porque é de Deus.
né? Então eu preciso entregar para ele. Sim. Se for da vontade dele, eu estou pronta. O Douglas está pronto, estamos aqui pronto. Então a gente buscou pela nossa filha em oração. Todas as vezes que a gente tentou, no final a gente sempre botou o joelho no chão e disse: Senhor, que seja feita a tua vontade, que se for, que seja igual a nossa, que é ter um filho, né? E eu lembro, assim, de estar com o terço, assim, de dormir com o terço e dizer: Senhor, faz a tua vontade, faz a tua vontade. E não demorou muito. A gente casou no final de setembro, a gente teve em outubro o nosso primeiro negativo, e eu lembro que era 12 de outubro, o dia da Nossa Senhora Aparecida, e o Padre João sempre faz a procissão, né? Daí a gente tava lá na minha mãe levantou assim a imagem, e eu disse: Maria, que eu possa ter a experiência que nem tu teve, de ser mãe, de gestar. Eu lembro assim da minha mãe impondo assim a imagem, daí eu lembro de colocar a mão no meu ventre e falar assim: abre os caminhos, intercede por mim. Sim. E aí minha mãe depois colocou assim a mão no ventre e disse assim: Maria, que seja feita a vontade do teu filho, mas que se eu for pedir pela minha filha, que seja feita a vontade dela, né? Que se as vontades se combinarem, então que seja feito. E aí eu lembro assim de pedir muito assim pra Maria todos os dias, e dizia: Maria, eu sei que eu dizia que eu não queria ser mãe, e talvez isso possa ter um peso muito grande, mas hoje essa é a minha maior vontade. Sim. Que tu me ajude, né? Que tu trace o meu caminho que nem o teu. Que eu possa ser uma mãe que nem você foi. Construção, né? De quem não queria casar, de quem não queria ser mãe. E eu tive a revelação da minha gravidez através de Nossa Senhora. Eu sempre gostei muito de falar, né? Então eu fazia os devocionais e eu compartilhava. Atriz, professora, quase não gosto de falar. Se expressar, né? E eu compartilhava assim com a galera, uma galera ali do movimento, e as meninas disseram: por que a gente não faz um grupo de oração? E eu disse: tá bom, vou chamar fulana, Ciclana, Beltrana, e a gente vai se reunir e a gente vai falar sobre a palavra de Deus. E a gente fez lá em casa. Sim. E aí no final desse encontro, a Duda, beijo Duda, a gente não se conhecia, porque ela é mais amiga assim da Fran e da Fernanda, e ela chegou pra mim assim: eu tenho um recado pra ti. Eu falei: tá bom, diga. Mas esse recado não é meu, ele vem do céu. Tu não vai mais ter ciclos pela frente. Eu fiquei assim: como assim? Daí, e ela nem sabia que a gente tava tentando ter filho, nada. Sim. E aí eu lembro... A Duda, ela tem um lado místico, né? E eu lembro assim... umas revelações, né? De ela me olhar... Já pegou, né? Já. Ela me olhar, e assim, ela fez com que eu olhasse pra Nossa Senhora. E eu tenho uma imagem que eu ganhei no meu casamento da minha mãe, da Nossa Senhora. E eu lembro, assim, de ouvir dizendo: é uma menina. E as meninas foram embora, e eu disse: Douglas, acho que a gente tá grávidos. E vai ser uma menina. E vai ser uma menina. Daí o Douglas disse: ai não, Thaís, a gente não vamos botar isso na cabeça, porque quanto mais a gente bota, mais parece que isso fica distante, porque, né, todo mundo demora muito pra tentar ter filho e tal, não vamos ficar com essa pressão na cabeça. Isso Maria Júlia já tava aqui dentro. Eu e a Lari estamos vivendo isso, exatamente isso hoje, cara, dessa ansiedade, sabe? E a gente conversa muito assim. Esses dias ela tava até meio que deprimida um pouco, né? De ter essa ansiedade e não engravidar. Porque querendo ou não, né, Cris, pós-casamento isso já meio que se torna uma pressão, né? E os filhos, quando vem casar, e os filhos. E a Lari, ela se cobra por causa da idade dela, sabe? Mas assim, ó, tudo também tem que ser da vontade de Deus, tem que ser no tempo dele, né? E a gente quer que aquilo aconteça, porque é muito da nossa vontade, mas a gente tem que entender que nada acontece sem a gente. Que isso gera um testemunho, né? Isso, até eu ia comentar antes, a gente a gente pede tanto pelas coisas, mas às vezes a gente não pensa que não é na nossa vontade. É tudo na vontade dele, é tudo no tempo cara dele. Lá de cima, tudo no tempo dele. A gente não tá entendendo o porquê. A gente precisa viver coisas para que lá na frente a gente entenda o porquê que aconteceu, por que a gente foi no fundo do poço, por que o nosso casamento vai tão bem hoje em dia, porque a gente precisou passar pelo Vale das Sombras para hoje em dia estar... Isso não significa que isso vai durar para sempre também. O sofrimento ele é necessário. Sim. Né? Isso a gente, a prova real disso a gente vê pela vida dos santos, né? Que, cara, qual santo que não sofreu em terra? Exatamente. Né? Em vida, o próprio Jesus, né? Né? Para que maior exemplo que maior exemplo. A cruz que cada um tem que carregar, Deus sabe o peso que ela tem. E de entender que cada um tem o seu tempo. E acho que isso é o mais difícil de a gente, na nossa mente humana, colocar de que não é o tempo do meu relógio, mas é o tempo de Deus. Sim.
E a gente foi agraciado desse tempo vir de acordo com, né, desse tempo ser rápido. Tanto é que pegou a gente de surpresa. Eu disse, então vou fazer um teste e se der positivo vou dar de presente pro Douglas de aniversário. Sabe? Tanto é que eu fiz na escola, onde eu trabalho. Tipo assim, não vai dar tipo assim, eu vou ali fazer um teste, não tô fazendo nada. Dia 11 de dezembro e meu aniversário era dia 12 de dezembro. Dia de Nossa Senhora de Guadalupe. Que eu sou devoto dela. Nossa Senhora de Guadalupe é a minha devoção. Por conta também de ser no dia 12 de dezembro, né? E daí no dia 11... eu fiz o teste e deu logo, assim, os 2 risquinhos, mas eu botei no bolso e fui brincar com as crianças no pátio. De repente, lá brincando, eu parei assim, eu lembro, assim, de parar no parque, tipo, meu Deus, deu 2 riscos, e agora? Eu lembro, assim, de tirar, assim, do negócio e procurar uma árvore pra me esconder, tipo, aquele mistério, assim, a professora não entendendo nada. Tipo, e agora? Daí eu nunca cheguei nessa parte, né? E agora, o que eu faço? Eu não tava ensaiando pra essa parte, eu tinha só ensaiado pro negativo, um risco só, tá? Aí tinha uma professora perto da árvore, tipo assim, a gente tava que nem 2 detetives, assim, tipo, colei na árvore. E eu disse assim, professora, pelo amor de Deus, me ajuda, é 2 riscos? Daí ela olhou assim, tá grávida. Meu Deus, eu tô grávida. Meu Deus, Douglas, cadê o Douglas? Eu falei, não, isso não pode ser. Daí ela disse, não é. Daí eu fui assim, na coordenação, né? Pra pegar a caixa, daí eu encontrei minha coordenadora e eu disse, a gente tem um problema. Daí ela disse, é pai, é mãe, aluno, é professor, qual é o problema? Eu falei, não, é isso aqui, ó. Eu não sei, não consigo enxergar o que é. Daí ela disse, meu Deus, estás grávida. Aí a gente foi fazer o exame de sangue pra ter certeza de que era, né? E aí tava lá, super grávida. Sim. Daí eu disse... Mega grávida. grávida. Muito grávida. Tava um mês já? Tava, de 3 pra 4, né? E eu nem esperei ele chegar em casa e disse, Douglas, tu precisa vir pra casa. Ele assim, o quê? Tá pegando fogo? Alguma coisa? Eu falei, tem que vir pra casa agora. E eu no serviço... Coitado. Tinha... quase matei. Acabado de virar gerente, né? Acho que foi, né? Tinha acabado de virar gerente. E eu, meu Deus, gente, o que eu faço? Fechem a loja pra mim que eu tô vazando. Tem uma ponte ali, a ponte que vai lá pra Minas Gerais. Eu peguei uns 120 por hora naquela ponte. Caraca, Frouxo. Porque do jeito que essa aqui me ligou, eu pensei que tava pegando fogo, alguém tinha morrido. Eu saí da minha frente. A gente tinha recém-passado por um acidente na família também, então tava tudo meio traumatizado. Sim. E quando a gente foi pra nossa lua de mel lá no Cristo Redentor, tem uma lojinha, né? E aí a gente comprou um body de neném. E olhando pro Cristo, assim, a gente se ajoelhou e disse, Cristo, a gente tá entregando o nosso filho, a nossa filha a ti. Que o dia que ele vier, ele vai ser teu. E aqui a gente vai comprar o primeiro presente pra ele. Ou pra ela. E aí eu lembro assim de a gente pegar o body e orar pela vida do nosso filho, de frente pro Cristo. E aí eu disse, meu Deus, o que eu vou dar pro Douglas de presente pra contar que ele vai ser pai, não sei o que lá. De repente eu só lembrei assim, body. Daí eu joguei o body em cima da cama e fiquei tipo assim. Um negócio lá, parabéns papai. E daí cheguei e ganhei um presente de aniversário, né? O melhor presente da vida. O melhor presente da vida. E daí agora chegou os 9 meses, e agora o que eu faço? Passou muito rápido. E aí, assim, o primeiro mês foi, assim, de muita alegria, de, né, essa descoberta. Contar pra família, meu. E aí depois começa, assim, a gente começa a ver de que, o negócio não é fácil, não. De que a gestação já é uma pré-vida real, assim, de criar os filhos, enfim, de passar pelas dificuldades. Eu tive sangramento os 4 meses da gestação, todos os dias. Então, toda vez que a gente tinha que ir pro hospital pra ver se o coração tava batendo, não era tipo assim, será que tá tudo certo? Aí eu me culpava, será que é porque eu não tô rezando que chega? Será que é porque... Santo Antônio a gente bateu o cartão, né? aqui no hospital. Tanto é que eles já abriam, a grávida que veio ver se tá tudo certo ou não. Eu então lembro que a gente tava junto um dia depois do encontrinho, e a gente foi comer, e a Thaís saindo correndo, assim, pro banheiro. E eu passei muito mal também, os 4. Então, assim, tudo foi, assim, uma aprovação pra, tipo assim, não era isso que tu queria e agora tu tá reclamando? Então, tipo assim, eu vivi muito esse conflito interno. Tipo assim, tu rezou muito pra isso e agora tu não vai aguentar o tranco, né? E aí de não se sentir pronta, de não se sentir capaz, de se cobrar, de idealizar uma gestação que a gente vê nas redes sociais, igual o casamento, né? A gente vê por aí, é tudo tão lindo, tudo é tão perfeito. Eu achava que eu ia conseguir correr, fazer crossfit, que eu ia conseguir dar todas as minhas aulas, fazer todo o meu espetáculo. Ia ser lindo. De que eu ia me gostar, de que eu ia me amar, tarará. E foi um balde de água fria, porque não foi assim.
E agora a Maria Júlia já tá aí, quase já nos braços, né? Deus, nos últimos 4 meses, depois dos 4 meses que foi o caos ali, aí ali ela conseguiu voltar pra academia, se alimentar. Aos pouquinhos. E aí eu fui entendendo... Que é um processo, né? A gente não entende, né? Mas, cara, olha tudo que tá acontecendo no corpo da mulher, né? E aí, assim, eu voltei a olhar pra Maria, assim, eu já amava ela. Mas agora eu volto a olhar pra ela com outros olhos. Eu penso assim, se hoje em dia é difícil, e olha quanta coisa a gente tem, imagina ela naquela época sabendo que todo mundo queria matar o filho dela. Sim. Exato. E vendo, né? Tudo e sabendo aquilo, né? Por tudo o que o filho dela iria passar, né? Então, Maria esteve em todas as estações. E eu rezo pra isso que eu esteja firme e forte em todas as estações que a minha Maria vai precisar de mim. Sim. Que ela não precise passar pelo vale das sombras, mas que ela já encontre o exemplo firme e forte dentro de casa. Exatamente. E encontre em Jesus já desde o ventre como seu melhor amigo. Que ela não precise se perder pra se encontrar, né? Que nem a minha mãe esses dias disse, eu criei minha filha pro mundo. E aí teve uma amiga que disse, não, tu não criou a Thaís pro mundo, tu criou a Thaís pra Deus. Porque se não fosse pra Deus, ela não estaria aqui hoje. Quem nunca ouviu isso, né? Quem nunca ouviu isso? E aí eu falei, gente, faz muito sentido. Exatamente, as pessoas falam isso, mas... na verdade, sem entender o que tá falando, né? Não, porque eu tenho que criar meu filho não é pra mim, é pro mundo. Não, cara. Meu filho é pra Deus. Filho é pra Deus, né? Vamos criar aí os filhos pra Deus, né? Pra vida. A maior realização é ver ela tendo Deus. Indiferente se ela vai ter dinheiro, se ela não vai ter dinheiro, se ela vai ter onde morar, não vai ter onde morar, se ela vai... O que ela vai ser? Se ela for alguém que conseguir dobrar o seu joelho, rezar, entender a importância da oração, eu posso morrer feliz, porque a minha missão... Vocês fizeram a missão de vocês, né? Exatamente. E até falando de casamento, de namoro, hoje em dia o namoro, o casamento tá uma coisa muito fácil de se terminar. Sim. Muito fácil de falar, não gostei, né, não gostei, vou trocar. Aí entra essa parte de a gente enxergar a pessoa que eu tanto amo do meu lado, que não vai ser em qualquer tempestade que a gente vai se desfazer disso. Eu acho que isso é o principal alicerce do casamento. Porque o casamento é um dia após o outro. Cada vez vocês vão se conhecer mais, cada vez vocês vão se apaixonar mais. E quanto mais eu deixar a oração pra trás, mais a gente vai se afastar também. Exato, exatamente. É uma linha singular, né? Uma linha que segue uma com a outra. Então a gente tem esse combinado de que a gente todos os dias, a partir do dia que a gente casou, a gente reza um pelo outro. Sim. De que a gente não pode dormir sem rezar. Sem rezar. Não pode dormir brigado. Até porque a gente não sabe o dia de amanhã, né, Cris? Exatamente. Que nem... E se amanhã, eu digo assim, se amanhã eu não tiver ele... Eu vou ter falado tudo que eu precisei ter falado, eu vou ter dito... Às vezes a gente até é meio chato, eu te amo, não sei o que lá. Porque a gente não sabe o dia de amanhã. Exatamente. Né? Então eu tenho hoje que... como amanhã não existisse pra você. Ame as pessoas como o amanhã não existe. Não existe. E enxergar... Por mais que às vezes eu tenha um dia que eu quero socar ele, eu tento enxergar ele todos os dias com os olhos de Deus. E entender de que ele é um instrumento de Deus na minha vida e ele é um pouco Deus pra mim. Não, Deus pra mim não. Eu tento enxergar ele todos os dias como a ação de Deus na minha vida. Então, de que todos os dias eu preciso glorificar e entregar a vida dele também pra Deus e orar por ele e pela nossa vida, enfim, de que sem oração a gente não é nada. É isso. Gente... muito obrigado, tá? Por tudo isso que vocês deixaram aqui, entregaram aqui hoje. Por mim, a gente ficava até amanhã aqui. Eu também, tranquilamente. Mas, o próximo episódio, a Maria Júlia já vai estar aqui nos braços, né? E a gente vai estar gravando aí, dando outros testemunhos, né? Certeza. Eu sei que Deus vai trabalhar muito, vai agir muito aí na vida dessa família. Eu vou pedir para vocês deixar uma mensagem, que pode ser um de cada vez, para os jovens. Tá? Pode... Posso começar? Posso começar então? Claro. Jovens, não tenham medo de viver o que Deus quer para você. Não tenham medo de olhar para a sua vocação e dizer, sim, é essa a minha vocação. Minha vocação é o casamento, minha vocação é o sacerdócio, minha vocação é o que Deus quer para minha vida. E eu aceitei o que Deus queria, que foi a Thaís na minha vida,
que foi a Maria Júlia na minha vida, que foi a família que eu tenho, que foi os meus amigos. E a gente tem que prestar atenção nas coisas boas que Deus coloca e também nas ruins, porque a gente acaba aprendendo com as ruins também, mas principalmente com as boas, porque Deus é amor, Jesus é amor e Maria também é amor. Ai, que bonito. Ai, depois disso nem sei o que falar. Tua vez, Thaís, vamos lá, deixa uma mensagem aí pra galera. Jovens, eu acho que o principal de tudo é a oração. Então, tenha tempo de qualidade com Deus. A gente arruma tanto tempo para tantas coisas e às vezes a gente acaba esquecendo de que Deus não quer um café rapidinho, Deus não quer uma louça na pia, Deus não quer a ida ao trabalho. Deus quer você por inteiro o tempo todo. Então, todas as suas ações, consagre a Deus o seu trabalho, as suas amizades, a sua vida, e em oração por ti, mas também pelos outros, né? Às vezes em uma oração a gente não tem noção do quanto às vezes a gente pode estar salvando uma pessoa ou estar redirecionando ela para um caminho. Então, que assim como o Fabrício fez por mim, de orar por mim, eu tenho esse costume e esse hábito de orar pelas pessoas, de ter um caderno e anotar, olha, eu sei que o Cris e a Lara estão precisando disso, então todos os dias à noite eu vou lá e falo com Maria, eu digo, Maria, se for igual à vontade do teu filho, que se aconteça, mas que senão tu coloque outro caminho, né, que tu abra os caminhos. Então, meu conselho é, mesmo na juventude, não espere o amanhã para rezar, né, não espere a próxima missa, não espere só a Páscoa ou só o Natal para se confessar. Busque todos os dias estar em oração e em comunhão com Deus, porque o nosso relógio é um relógio, o relógio de Deus é outro, e a gente não sabe a hora que ele vai mandar cortar lá e a gente um dia vai ter que sentar com ele e prestar as contas, né? Então, que quando esse dia chegar, que a oração tenha te feito chegar até o céu. Porque essa, eu acho que é o nosso intuito, né? Pelo menos Amém. O meu e da Maria Júlia e do Douglas. Gente, muito obrigado, tá? Obrigado de coração. Você, Cris. E eu fico muito feliz, né, de ver vocês aqui contando isso aí tudo, gente. Eu já tenho uma admiração muito grande, né, por vocês aí, ouvindo isso daí da boca de vocês, né, com todo esse amor que vocês têm por Jesus, me deixa ainda mais honrado e orgulhoso de ter a amizade de vocês. Amém, que Deus abençoe essa amizade, abençoe esse podcast, essa equipe que está aqui. Exatamente. Então, que bom que a Diocese abriu esse espaço, acho tão importante acessar e chegar nas pessoas, né? Eu acho que a gente pode influenciar pelo bom caminho também. Então, que Deus e Maria abençoe vocês, a família de vocês, e esse espaço aqui que seja cada vez mais para honrar e glorificar Deus. Amém. É isso. Amém. Gente, brigadão. Galera que chegou até, né, o final, pô, cara, não tem como pelo menos não deixar um like aí, pô, deixa um joinha, vai ajudar muito a gente no engajamento aqui, e deixa aí um comentário, faz uma pergunta, a Thaís e o Douglas vão olhar lá no episódio, vão estar respondendo vocês, tá bom? E até o próximo episódio. Valeu!